Boa noite, Maria. Me ouve? Maria Luísa. Maravilha. Vou abrir minha câmera aqui para me apresentar para vocês. Primeira aula que eu tô junto com vocês. Ah, maravilha. Se puder ligar o microfone, eu vou precisar, em alguns momentos, é, trocar ideia com vocês e tudo mais, tá? Entendi. Dá um tempo aí pro pessoal entrar. Sim, provavelmente vão acontecer pelo Teams, por conta de que, na verdade, eu não tenho acesso aqui ao Meeting, que seria o do Google, e eu já estou aproveitando aqui a conta corporativa da Vale para poder conseguir gravar e depois também guardar essas informações aqui para se vocês precisarem é, ter essa gravação, vocês terem acesso depois também, tá? Também tenho um pouco mais de familiaridade com o Teams, é a ferramenta que eu uso mais no dia a dia. Mas se precisar do Meeting ou de outra ferramenta, vocês me avisam, tá, pessoal? Perfeito. Boa noite, Lucas.
quiser, podem ficar à vontade para abrir o microfone, tá, pessoal? Em alguns momentos vou precisar interagir com vocês, né, que as aulas provavelmente vão ser bastante práticas, tá? Mas eu vou entrar mais no detalhe mais à frente. Deixa o pessoal chegar para a gente passar informação para todo mundo. Mutei aí, Gustavo.
Vocês estão todos juntos na sala, é? Só pra eu entender aqui. Nossa, agora entendi porque tudo ficar mudo. Vocês estão na Caxangá, então, né? Na fiqueira ali da Caxangá, eu acho. Ah, agora faz mais sentido. Elias, boa noite. Opa, boa noite, Ah, Alisson. Tudo tudo bem? certo? Tudo certo. Não, só para me apresentar Tudo aqui, acho bem. que a gente não se conheceu na outra, né? Sim. Mas eu sou o mentor aqui responsável pela turma. Então, qualquer dúvida em relação ao programa, ou se precisar de alguma Uhum. informação aí, pode contar comigo, tá certo? Tá bom, beleza. Você precisa de algum momento antes aí de a gente começar a dar o conteúdo aqui? Não, não. Quando você estiver confortável, pode começar. Eu Tá. já tive um momento prévio com eles, aí eles sabem que eu faço a chamada aqui meio que assíncrono, né? Sim, sim, tá bom. Só esperar aqui pra ver se entra mais alguém, tá? Não sei quantas pessoas já Beleza. estão aqui na sala. Tem 15, 3, 6, 9. Deixa eu pegar a lista de presença aqui dessa turma e eu te confirmo quantas pessoas são. Tá, tá bom. Mas a gente tem ali em torno de 29 alunos. Uhum, Então, tirando eu e tudo, tem 19 aqui. tá bom. Espera mais uns 2 minutinhos pra ver se alguém a mais chega aí. Enquanto o pessoal vai chegando aí, só pra ter uma dúvida. Vocês podem responder pelo chat mesmo, pra não ter aquele problema do microfone, mas vocês estão com um notebook pessoal ou algum notebook disponibilizado pela faculdade? Que eu acho que a faculdade, a FIC tem uns Chromebook, né, que eles disponibilizam. Hum, entendi, entendi. Ô Alisson, depois a gente precisa dar uma estudada de como a gente consegue fazer o pessoal, cada um tem acesso a um computador, a gente vê, quer dizer, eu acho que cada um deve estar com acesso ali, né? Mas todo mundo deve estar olhando a mesma tela. Só porque eu preciso realmente interagir daqui pra frente em algumas coisas, tá? A gente vai ter os acessos do SAP, então cada um vai ter o seu usuário. Hum, é, a gente precisa dar uma Entendi. estudada para ver como é que a gente pode fazer isso, tá? Depois. Mas Mas por, a tua por preocupação, hoje, Elias,
Ah, pode falar. Não, por hoje dá pra gente dar o conteúdo normal, tá? Só que eu tô dizendo assim, nas próximas aulas, pra gente passar o conteúdo, a gente precisa realmente ter um computador para cada um ali, para conseguir rodar pelo menos um Eclipse, um VS Code. Vou falar aqui pro pessoal. Aí o pessoal mostra aí ou diz para mim se o computador de lá dá para instalar esses aplicativos lá. Entendi. Mas tu acha necessário que todos tenham um computador disponível durante a aula ou pode ser em outro momento? Porque a gente também tem um laboratório do Porto. Uhum, Aí, entre aspas, né, se fosse uma tarefa de casa, às vezes tem como os alunos irem lá para utilizar as máquinas. Se eu não me engano, eles têm total acesso lá ao tá bom, laboratório, né, do Porto. tá bom. Agora, durante a aula, aí a gente teria que ver com a instituição, né, com a faculdade. Sim, sim. Mas a gente consegue ver isso depois. Hoje, Beleza. realmente, a primeira aula não precisa tanto, não tem tanta necessidade, tá? Mas a partir das próximas, a gente vai precisar ver. A gente vai até às 10, tá, Maria Luísa? Provavelmente vai até às 10. Acho que não tem mais ninguém pra chegar aqui não, né, pessoal? Já tá todo mundo aqui na sala? Lembra o motor, né? Seja ajustado. A aula termina às 21 horas. Entendi. Isso a gente vê aqui com o Alisson e a gente adapta pra ficar melhor tanto pra vocês quanto pra gente aqui, tá, pessoal? Eu sei que ali na Caxangá realmente à noite é complicado, né, esse horário. Então a gente tenta ver se adianta um pouquinho mais hoje, pra vocês saírem antes realmente, mas aí a gente precisa ajustar pra gente ter 2 horas de aula. Por conta do conteúdo que é muito. Tem bastante coisa para passar, tá? Então vamos. Falta mais ninguém não, né? Tá todo mundo aqui? Podemos começar? Eu vou entender como sim. Ninguém falou aqui, mas tudo bem. Ah, maravilha. Então, pessoal, primeiro me apresentando, tá? Não vou abrir a câmera todos os dias assim, não. Só para me apresentar realmente. Eu sou Elias. Eu tenho aproximadamente aí 6 anos e alguns meses de experiência com SAP, tá? Até hoje. Eu acho que o Alisson deve estar cuidando disso, o Xará. Mas provavelmente deve ter. É, a chamada, como eu havia mencionado nas outras mentorias, eu faço vendo quem está presente aqui durante a reunião. Tá Então, não bom, se preocupe, a gente não passa a ata, eu estou olhando aqui quem está e marco ali na presença. perfeito. Continuando, tô aí nesse mundo de SAP, né? Especificamente com uma BAP, há 6 anos. Sou cursado aí em análise e desenvolvimento de sistemas. Não sei se esse é o curso de vocês também, que vocês estão cursando aí, mas que eu sei que tem esse curso na FICR. É, Inicialmente ali comecei trabalhando na Accenture, comecei também através de academia, acho que vocês devem conhecer a Accenture. E hoje eu estou na Vale, a Vale, a consultoria que a gente está hoje proporcionando aqui essa passagem de conhecimento aí de SAP, tá? Eu queria fazer um momento ali para poder cada um se apresentar, mas como realmente está difícil a questão do microfone, a gente
pula essa parte, não tem problema. Talvez em outras aulas a gente consegue se conhecer melhor, mas só dando um overview aqui, a gente provavelmente vai ter bastante mão na massa, né? Mais puxando para a parte prática, porque isso aqui é técnico, né? Então a gente vai aprender de lógica de programação. Eu não sei o quanto de conhecimentos vocês têm aí. Eu acho que vocês já estão no terceiro período, se eu não estou enganado, e vocês já devem ter conhecimento de SQL e lógica de programação, né? Eu não sei, algum de vocês pode já trabalhar como desenvolvedor, que foi o meu caso. Eu comecei a cursar o ensino superior depois de já estar trabalhando, tá? Então, algumas coisas a gente não vai estar passando ali, que seria o básico, né, de SQL. Então, estou entendendo que vocês já têm uma noção. é, e, e a gente vai seguindo dessa forma, tá? Eu queria sentir um pouco de qual é o conhecimento de vocês, para a gente poder seguir de uma forma que todos possam absorver o máximo de conteúdo possível, tá, pessoal? Eu acho que o Pedro, na semana passada, apresentou para vocês aí os módulos. Se ele não apresentou, eu posso até mostrar aqui também, compartilhar minha tela. Eu apenas fiz algumas adaptações, tá, pessoal? Do nosso objetivo aqui que a gente tem para passar para vocês. Eu vou compartilhar só para não deixar passar em branco aqui, tá? Mas vamos lá, cadê? Se estiverem vendo minha tela, vocês avisam, por favor? Vocês estão vendo minha tela? Aqui eu tô vendo já, Elias. Maravilha. Então, ele provavelmente deve ter mostrado aqui esses módulos, né, que a gente pretende aqui passar esse conteúdo para vocês, tá? Então, hoje a gente inicia o módulo 1, que ali são os fundamentos do SAP, arquitetura, são coisas mais uma introdução mais ao SAP, a forma como a gente acessa o SAP, as diferentes formas de o SAP você poder navegar, que você pode navegar no aplicativo dentro do computador, no browser, e a gente já começar a fazer a instalação das ferramentas. Eu vi que alguém respondeu aqui dizendo que já tem VS Code instalado na máquina de vocês, o Edmar. Então, todas essas ferramentas a gente provavelmente vai usar, né? O SAP GUI e o Eclipse a gente vai usar com certeza. É, O módulo 1 é basicamente essa introdução que a gente vai fazer mesmo, tá, pessoal? O módulo 2 a gente já vai, é o maior módulo que a gente tem aqui de conteúdo e a gente vai provavelmente já começar ele hoje também. Pretendo começar ele hoje. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, tá? Só para a gente não deixar eu correr muito, porque tem muito conteúdo realmente para a gente passar, tá? E a aula, principal, principalmente hoje, vai acabar um pouco mais cedo, então a gente precisa correr bastante. O módulo 3 ele é um módulo que vai depender da desenvoltura ali que vocês forem tomando, tá? Se vocês conseguirem absorver bem o conteúdo, se a gente for desenvolvendo bem, a gente consegue pegar bastante coisa também do módulo 3, que a gente vai pegar coisas de BTP, de Fiori, de integração do SAP com as ferramentas do BTP, que é a ferramenta cloud da SAP, tá? E o módulo 4 ele não vai ser um módulo que vai ser deixado lá para o final do curso e a gente começar a montar um projeto e depois apresentar esse projeto no final. A gente pretende fazer o seguinte: todo o conteúdo que a gente for dando no módulo 2 e no módulo 3, que são os mais técnicos de fato, a gente vai acrescentando dentro do projeto, tá? É, Agora a gente não precisa discutir com relação a esse projeto, porque já é a primeira aula, realmente a gente é,
tenho sim a apostila, tá? Eu vou passar esses links, eu vou passar alguns links para vocês para durante a semana, e é uma coisa que eu vou pedir que vocês façam durante a semana de estudar além das aulas que a gente está dando aqui, tá, pessoal? Que cards, hum, pode ser dividida, tá? A gente não, eu não defini ainda como é que seria dividida. Em pequenos times, ali a gente pode dividir com certeza, isso ajuda bastante. Mas aí todos precisam ter o mesmo conhecimento também, tá? Então todos precisam aproveitar ali. Eu acho que turmas de 3 pessoas já seria o bastante para o que vocês vão precisar, tá, pessoal? Mas a intenção aqui é a gente montar um projeto de fato, e entregar um produto no final do curso, onde vocês vão estar incrementando durante as aulas todas essas informações, tá? Eu pretendo trazer aqui um, um conteúdo que ele vá, como é que eu posso explicar? Que ele vá se unindo, se vá se integrando um com o outro, ele vai se conversando, tá? Então, todos esses ALV, eu acho que vocês não devem ter esse conceito em outras linguagens de programação, tá? ALV, OData deve ter, mas enfim, Fiori eu tenho certeza que não tem. Então, tudo isso no projeto ele vai se conversar de alguma forma, tá? Então é muito importante vocês, até por isso eu estou gravando a aula também, não sei se alguém algum dia pode perder a aula, eu vou tentar jogar essas gravações em algum lugar para a gente poder estar juntando tudo isso em um único lugar e a gente poder não perder nada, tá? Não ficar ninguém para trás. E é isso, tá, pessoal? Esse aqui é o objetivo da gente passar o máximo de informação para vocês. A gente pretende dar uma ferramenta de integração, uma ferramenta de front-end do SAP. Vocês vão ver que o SAP ele é um produto bastante voltado para back-end. Então a gente se atenta bastante em questão de performance. E uma empresa, Google Glass, e joga lá as gravações. Perfeito, a gente joga lá. Normalmente fazemos com 5 ou 6 pessoas. 5 ou 6 pessoas é bastante gente, tá, pessoal? Assim, pensando na vida real como ela é aqui, às vezes em um projeto grande realmente tem 5, 6 pessoas, muito mais, tá? Mas em alguns projetos menores vocês vão ver que não precisa de tanta gente assim em um único projeto. Mas a gente vê como é que fica melhor, talvez a gente monte aí dessa forma. É, Vamos lá. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Vou fechar minha câmera. Também não gosto muito de abrir minha câmera, não. Brincadeira. Vamos lá. Vou compartilhar outra parte aqui. A SAP, ela tá conosco aqui, tá, pessoal? Nos apoiando com conteúdo. Então, o conteúdo que eu vou estar passando aqui para vocês vão ver que está em inglês, porque a SAP ela não trouxe em português aqui pra gente. Mas não tem nada de tão complexo assim nos slides, nem que não dê para entender, tá, pessoal? Vou compartilhar aqui novamente minha outra tela. Vocês estão vendo bem? Então, deixa eu ver, acho que compartilhei errado. Não seria alemão. É, foi demais, aí já tá por dentro, né? Já sabe que o SAP é um sistema alemão. Perfeito. Vocês estão vendo minha tela, né? Perfeito. Vamos lá. É, Deixa eu só pegar aqui. Esse é um conteúdo que a SAP mesmo disponibilizou pra gente, tá? Eu nem.
mexi em nada, já estou trazendo ele direto como eles disponibilizaram para gente. Vou precisar confirmar primeiro se eu posso compartilhar com vocês, porque realmente isso aqui é só para intuito, eles frisaram para mim que é só para intuito acadêmico, né? Provavelmente eles vão disponibilizar, mas eu só vou tirar dúvida para não ter nenhum problema ali, tá, pessoal? É... Aqui tem bastante coisa. Hoje eu pretendo o slide vai ser disponibilizado no Discord. É... Eu vou verificar onde é que fica melhor, mas eu posso disponibilizar no Discord, sim. Não tem problema não. Acho que aqui no Discord eu jogo lá no chatzinho que a gente tem ali, turma Valifique, e a gente mantém ali naquele histórico, tá? Hoje eu pretendo dar esses 3 slides que a gente tem aqui, não são slides tão extensos, tá, pessoal? Vocês vão ver que tem pouca informação dentro deles, que basicamente é o quê? É, Aqui uma introdução às aplicações de desenvolvimento, né, do SAP. Então, como é que a gente faz para logar no sistema? Não sei se vocês já deram uma pesquisada aí. Eu também não conversei com o Pedro, mas eu acho que ele já deve ter trazido algumas informações sobre SAP na aula anterior. É, mas aqui a gente já vai partir bastante para o técnico, tá? Para a gente não perder tempo. Introdução ao ABAP. ABAP é a linguagem de programação dentro do SAP, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui que vai ter algumas. Ele vai falar algumas coisas sobre a arquitetura do ABAP, como funciona, algumas coisas na linha do tempo, naquelas linguagem de programação dos dinossauros aqui, parece até COBOL. E alguns conceitos básicos que vocês provavelmente já devem ter de alguma outra linguagem de programação que vocês já estudaram aí durante o curso anteriormente, tá, pessoal? Então vamos primeiro para esse tela cheia. Pronto. Vamos lá. O que é que a gente vai estar vendo aqui, né? Alguns pré-requisitos, tá? O que é fundamental para as skills aqui de programação. O que é recomendado aqui pela SAP, né? Uma experiência de software de desenvolvimento com Eclipse e VS Code. Ou seja, vocês vão ver lá na frente, quando a gente for passando aqui, que o SAP antes, bem assim, lá na época lá dos anos 90, só existiu o SAP GUI, que é um aplicativo que eu consigo até mostrar para vocês aqui depois, vai aparecer aqui para vocês, que é nele onde a gente faz a configuração do servidor do SAP, para a gente conseguir fazer login no sistema e conseguir desenvolver, tá? Não era um sistema que a gente conseguia desenvolver ali no IDE, que a gente consegue fazer em Python, em Java, que vocês devem conhecer melhor. Mas a SAP, ao longo do tempo, ela veio entendendo que o SAP ele precisaria ter outras formas de desenvolvimento e e aí ela traz as experiências de desenvolvimento ali também para o Eclipse e para o VS Code, né? Que são bem mais fáceis, são utilizados hoje no mundo inteiro por várias linguagens de programação e elas são mais genéricas ali, né? Então você consegue utilizar mais de uma forma mais clara e mais fácil. Aqui ele tem uma agendazinha de algumas informações que a gente vai passar aqui nesses slides, tá, pessoal? Trazendo a introdução ao SAP GUI, introdução ao ABAP no Eclipse e o SAP Wi-Fi com o VS Code, que é, é especificamente o VS Code a gente usa especificamente para esse framework aqui, SAP Wi-Fi, que ele basicamente quem já teve experiência com JavaScript, ele é muito parecido, porém ele tem as suas bibliotecas ali específicas para o SAP Wi-Fi e, e essa linguagem é utilizada dentro do SAP também para quando a gente quer fazer um desenvolvimento web ali, um desenvolvimento
mas um pouco diferente do tradicional ali no abapão que a gente costuma falar. E algumas configurações de desenvolvimentos de ambiente, tá? Vocês vão ver que o SAP ele tem essa característica, essa arquitetura de ambiente. Você você faz o login no ambiente e tem algumas coisas peculiares que só existem, eu acho que no SAP, tá, pessoal? Então, o SAP, ele é um sistema de larga escala, ou seja, é um sistema RP, eu acho, não sei se vocês já pesquisaram, se vocês já estavam por dentro disso, mas é um sistema RP e você pode, em qualquer lugar do mundo, você pode acessar esse ambiente, né? Você tendo ali as configurações do servidor, o acesso à máquina através de uma VPN ou de um SAP router, que é uma rota específica para o servidor, você consegue acessar o ambiente com login sem fazer todas as modificações, tá? Customizações, tá? Só que eu não vou entrar muito em detalhes, porque é, são coisas mais teóricas. E aí, o que é que a gente começa a ter de conteúdo aqui dentro do SAP? A gente tem alguns tipos de desenvolvimentos dentro do SAP, tá? A gente tem os reports, que são os programas executáveis. Esses programas a gente pode executar lá online, que a gente fala. Ele vai ter uma telinha, você vai poder interagir dentro dele com botões, com tabelas. É, e o desenvolvimento dele ali, a linguagem de programação dele é o ABAP mesmo. Também pode ser executado em background, tá? Existe essa possibilidade ali dentro do SAP de rodar em background. E depois a gente só olha os logs ali dentro do ambiente, tá? Tem as Dimpro, que são as telas. Então, dentro dos reports, você pode ter um programa que ele não tem tela nenhuma, você só faz rodar ele e ele vai executar algum tipo de rotina. E tem as Dimpros, que são as telas, onde você vai ter uma interface do usuário, onde você pode interagir. Ela pode, vocês vão ver que ela pode é, ser no SAP GUI, ou ela também pode ser no Fiori. Tem outras formas de você manipular as Dimpros e fazer esses desenvolvimentos, tá, pessoal? Eu- Business Serve Pages também é uma outra forma de tela aqui dentro do SAP, um outro tipo de desenvolvimento. Eu especificamente nunca trabalhei com isso aqui, tá, pessoal? O SAP é muito grande, tem muita coisa. Nunca precisei trabalhar com esse tipo de desenvolvimento, mas ele pode ser programado em HTML, HTML5 e ABAP, tá, pessoal? WebDimpro também nunca precisei trabalhar, mas é, existe essa forma diferente de desenvolver. Apesar da linguagem de programação ser a mesma aqui, pessoal, toda forma de desenvolver isso aqui é diferente, tá? Então, ela é baseada em aplicações web. Então, a gente acessa através do navegador, tá? E aí a gente tem um SAP Wi-Fi, que vamos dizer assim, dentro das evoluções do SAP, o SAP ele vem é, evoluindo, ele vem cada vez mais migrando para a web, né? Então, o WebDimpro veio, passou por um tempo ali, serviu para o SAP, mas aí a SAP ela vem, muda e traz um framework SAP Wi-Fi, que aí ele é compatível com aplicações mobile, web, e ela tem um foco mais ali na interação e usabilidade do usuário, né? Na experiência do usuário. E aí, aqui ele não fala, mas o SAP Wi-Fi aqui, o Fiori, também a gente pode dizer chamado Fiori, né? O aplicativo ele pode ser construído baseado em annotations ou no padrão MVC.
Não sei se vocês já ouviram falar naquele padrão MVC que é onde você tem um model, a view e o controller, né? Então, é, eu acho que quem já teve experiência aí com front-end já deve conhecer esse padrão MVC. Passando aqui pro próximo, essa é a telinha do SAP, tá? Essa é a carinha dele. Dependendo, vocês vão ver que alguns slides estão diferentes. O tema ele pode mudar aqui também, tá? Isso é configurável no SAP. Esse aqui é o SAP GUI, que é, deixa eu ver, o meu já é diferente aqui, o seu. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui algum ambiente de algum cliente que eu tô atendendo aqui. Tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar minha tela aqui. Tô vendo minha tela aqui? Aqui, ó, esse é o SAP GUI, né? O SAP Logon. É um aplicativo aqui no meu Windows que a gente instala, tá? Por isso que eu tava até falando, ó, vocês vão precisar, cada um tem um computador para vocês poderem instalar esse SAP GUI aqui. Esse SAP GUI a gente vai fazer o cadastro aqui. No meu caso aqui eu tenho de alguns clientes que eu participei, tá? É... não vai ficar, tem que deixar aberto mesmo, então. E aí a gente precisa configurar o servidor desses ambientes aqui. Então, tem algumas informações que a gente precisa configurar para acessar o ambiente SAP, tá, pessoal? Então, essa é a carinha dele aqui, ó. Ele já é um pouco diferente do que está ali atrás. Mas isso tudo é configurável, tá? Isso aqui é um exemplo de um programa. Deixa eu ver se vai. Compartilhar novamente minha tela aqui. Tô vendo novamente, né? Aqui é um exemplo de um report aqui, um report simples, onde ele tá listando algumas informações aqui, um abaixo do outro aqui, né? Como se fosse um formato de tabela. Isso aqui é, ah, isso aqui é muito, muito simples de fazer, né? Algo bem, mas existem outras formas mais robustas, mais bonitinhas, vamos dizer assim, de montar isso aqui, tá? O bom do SAP é o seguinte, para quem gosta de back-end, é perfeito, porque o SAP no SAP GUI ele não é tão customizável assim em questão de tela. A questão de estilização dele é muito padrão. Vocês vão ver que ela tem sempre essa carinha, mas vocês podem estar modificando sempre com uma limitação, tá, pessoal? É, Deixa eu passar aqui, ó. Aqui já é um exemplo de Timpro, que é uma outra forma de montar a tela dentro do SAP, ó. Só que ela vem com mais detalhes. Você consegue botar algumas abas aqui, algumas tabs, né? Colocar campos customizados, colocar botão, mas vocês percebem que toda a estilização é bem engessada. Você não consegue mudar muito isso, tá, pessoal? Aí o pessoal de front-end fica mais. Não gosta muito disso aqui, não. Essa é a forma de desenvolver Dimpro, né? Essas são as principais, essas duas aqui. Tanto o programa quanto a Dimpro são as mais comuns de se desenvolver dentro do SAP, tá? E tem o Fiori também lá na frente, mas já é outra coisa. Aqui são as Business Server Pages, que eu especificamente nunca precisei trabalhar e elas são muito vamos dizer assim, antigas, né? São bem arcaicas isso aqui. Isso aqui não se usa mais hoje em dia, não.
O WebDimpro, por muito tempo, usou isso aqui. Isso aqui é acessado, é porque aqui ele não está mostrando a página inteira, mas isso aqui é acessado pelo navegador, tá? No Chrome da vida. Mas ele tem já uma característica um pouco diferente. Já tem um visual um pouco diferente das demais. Aqui é o Wi-Fi, que é para onde o SAP Wi-Fi, né? Eu não sei porque eles colocaram isso aqui, mas geralmente o pessoal gosta de botar como Fiori, que é o produto, assim, né? SAP Wi-Fi é como se fosse o framework, né? A linguagem de desenvolvimento ali. É, e aí ele já é um pouco mais customizável. Vocês vão ver lá na frente que ele tem bibliotecas, que já vem pronta, mas elas são mais focadas na experiência do usuário. Ela tem um design mais bonitinho, você consegue mexer na cor, você consegue ter mais interações ali para deixar um pouco mais bonitas as coisas, mais estilizadas, tá? É, vamos passar aqui. E aí, é, é mais ou menos essas aqui, um resumo da arquitetura do SAP, tá? Se a gente for olhar de cima para baixo, a gente olha a forma como a gente acessa o sistema, tá? E as informações. Então, a gente tem a primeira camada, que é a camada de apresentação. Então, você vai estar sempre acessando o SAP através do SAP GUI, que é aquele programa que eu mostrei para vocês ali no Windows. É, ou no navegador, através daquelas, daquelas outras formas que eu mostrei aqui atrás, o WebDimpro, o SAP Wi-Fi, ou mobile, no caso especificamente do Fiori, que é o SAP Wi-Fi. A gente consegue acessar também pelo celular. Aí, consegue acessar através de um aplicativo ou dentro do navegador no celular, tá? Também é utilizado muito para coletor dentro das empresas que precisam fazer contagem. As grandes empresas precisam chegar, vai descer um caminhão, eles vão fazendo só, bipando as informações e o SAP já vai processando tudo para eles, tá? E aí, o que é que acontece? Essa camada de apresentação, ela sempre, vocês têm que pensar assim, ela está sempre no meu computador aqui, ela está na camada mais próxima de vocês. Essa camada de apresentação, ela sempre vai estar se comunicando com o servidor. Então, aqui ele está dando um exemplo de mais de um, né? Mas eu poderia ter um ambiente SAP aqui instalado no servidor e ele poderia estar suprindo todas essas aplicações aqui, tanto web quanto mobile, e cada uma ser independente, tá? E abaixo da aplicação a gente tem a camada de data aqui, que seria a camada de dados, onde está o banco do SAP. Nas versões mais antigas do SAP, que a gente chama de SCC, é uma versão SCC, o SAP ele sempre estava com o Oracle da vida instalado, e aí, devido à necessidade também para a SAP acabar com essa venda casa de vender um sistema dele e vender um de um concorrente, eles criaram o próprio banco, que é o S/4HANA. Aí vem várias arquiteturas, performance melhor e eles conseguem ter uma velocidade bem mais rápida. O SAP ele precisa ter um processamento de dados muito rápido, porque é, ali é tudo em tempo real. Então ele está gerando nota fiscal, ele está fazendo controle de estoque, pessoal de RH. Você pode colocar sua empresa inteira dentro do SAP e ele tem que dar conta disso tudo, né? Então aqui o que eles priorizam é a performance, sempre a performance. É, então vamos lá, deixa eu passar para cá. É, então, sobre o SAP GUI, né? O SAP GUI, ele especificamente, ele é recomendado que seja instalado no Windows. A própria SAP, ela prefere que
ela disponibiliza praticamente, eu acho que só para instalação para Windows, eu acho que tem para Ubuntu e para Mac também, mas não funcionam tão bem quanto na do Windows. A do Windows é a melhor versão que dá para rodar, tá? É, E aí ele fala mais algumas coisas sobre a interação, tal, que é no browser e é configurável. Beleza, vamos pular isso aqui pra gente não perder tempo, porque eu já vi que tem pouco tempo ali. Aqui ele está falando da arquitetura do SAP também, só que de uma forma diferente, um pouco mais simplificada do que aquela outra lá. Que aqui a gente tem a camada de aplicação, né, o servidor do SAP, e aí ele consegue aqui, feito eu estava falando para vocês, ele consegue o SAP conversar com a camada de apresentação ali, cada cliente aqui, né? Um vai ser o Windows, o outro pode ser um terminal, o outro pode ser um ambiente Java ali rodando em tempo de execução, e também pode ser rodado no Fiori, né? E aqui tem um terminal do cliente. Aqui é aquela carinha, aqui é um print bem pequenininho daquilo que eu mostrei para vocês, daquela tela principal. E aí vem alguns conceitos do SAP, né? O SAP, você loga no ambiente. Então você tem um servidor lá instalado SAP e você dentro do ambiente do SAP, você pode ter vários clientes, tá? Então para que serve isso? Para que você precisa desse tanto de cliente aqui, né? Você pode ter um cliente 100, um 200 e um 300. Isso aqui serve para poder você desenvolver em um cliente, por exemplo, o cliente 100 vai ser o cliente que vai ficar aberto e você consegue fazer customização dentro do SAP. O cliente 200 ele serve somente para configuração, né? Para configuração, não, perdão, para teste. Então ali vai ter massa de dados, no 100 provavelmente não vai ter massas, mas no 200 vai ter massa de dados e você vai conseguir testar, validar, ver se debugar o seu programa para ver se tem algum erro, alguma coisa. É, E aí aqui usuário e senha normal, em um idioma. Você pode logar em vários idiomas aqui, tá? Alemão, espanhol, português, inglês, o que tiver de idioma aí ele aceita você logar. Alguns idiomas, claro, que não é uma tradução boa, o que se recomenda é que se logue ou em inglês ou em português também é tranquilo, tá? De de se logar em espanhol também não tem tanto problema não. Vamos lá. Logo quando você loga no SAP, vocês vão ver uma tela, com a carinha mais ou menos assim, né? E aí tem algumas informações aqui que no próximo slide ele vai trazer as informações, mas o que que acontece? Dentro do SAP, você só vai ter acesso aonde você tiver permissão. Então, dentro do seu usuário, pessoal, estou indo rápido demais. Porque como não tem ninguém falando, tá todo mundo capturando aqui as informações. Beleza. Qualquer dúvida podem mandar aqui, tá, pessoal? Podem ficar à vontade mesmo. É, Essa é a telinha inicial do SAP, então a gente só vai ter acesso onde o nosso usuário permitir. Isso serve para ter o controle. Como nós somos desenvolvedores, né? Vamos dizer assim, a gente geralmente tem acesso a tudo. Então a gente pode debugar, pode alterar a tabela, a gente pode fazer um monte de coisa aqui, né? Pode ferrar o sistema também, mas é, é, quando a gente está falando de ambiente de produção, o ambiente do SAP ele é totalmente controlado. Então, a gente, mesmo sendo desenvolvedor, a gente não tem acesso a tudo, tá?
tem um time específico, sempre tem um time específico para poder liberar os acessos que você pode mexer ali, ou para não fazer besteira ali. Porque o ambiente SAP parando, você está com a empresa parada. Então, pensa assim, né? Você vai estar parando de emitir nota fiscal, o caminhão vai estar parado lá e a pressão vai estar toda em cima de você. Então, é um sistema que é bem robusto e precisa tomar esses níveis de segurança, né? Não é qualquer um que pode acessar no ambiente de produção. Agora, ambiente de dev, ambiente de QAS, o pessoal, é a hora de a gente pintar e bordar. Vamos passar para a próxima tela. Então, só pegando algumas informações aqui dessa tela, tá? Aqui, essa barrinha aqui, que vocês estão vendo aqui, ela é a linha de comando do SAP. Então, o que é que você pode chamar aqui nessa barrinha, né? Alguns comandos que é para você criar uma outra instância de tela, como se você estivesse abrindo uma outra aba do navegador, vamos dizer assim. Ou você pode fechar todas as telas, você pode fechar a tela atual e abrir uma outra transação. Esse é um nome que vocês precisam ter em mente agora daqui para frente. Ele tem aqui TA code, né? Seria o código da transação, o transaction, quem quiser em inglês aí, mas vocês vão ver que tudo no SAP é transações. Então, eu quero fazer a criação de um programa. Eu preciso abrir uma transação chamada SE38. Lá dentro vocês vão ver como é que faz a criação do programa. Quero criar uma classe. Tem que ir lá na SE24, criar uma classe e, e vocês vão ver como é bem diferente das outras linguagens de programação. Tem bastante coisa que é você seguindo passo a passo, tá? Aqui, favoritos, para você adicionar algumas transações que você acessa é, comum. Se você não quiser, é só digitar aqui mesmo. A gente digita tanto na cabeça que fica eu nem boto muitas vezes no favoritos, eu só venho aqui e digito. Mas para quem está iniciando é bom sempre botar como favoritos aqui, porque sempre vai estar acessando, não precisa ficar lembrando, tá? E aqui é uma menu bar com algumas informações mais funcionais, vamos dizer assim, que são configurações que a gente geralmente não mexe, tá, pessoal? Dentro do SAP, vocês vão entender também que existem dois tipos de profissionais que atuam, né? Opa, passei. Tem dois tipos de profissionais que atuam dentro do SAP, que é o ABAP, que é o desenvolvedor, e tem um funcional, que é aquela pessoa que vai entender da regra de negócio da empresa. Então, é, a gente, ABAP, acaba pegando um pouco do funcional também, porque a gente atua dentro dos módulos do SAP. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas como o SAP é muito grande, a gente divide ele em pequenos módulos. Então, questão de finanças. Aí tem o módulo de FI, tem o de CO, que é o de controladoria. MM, que é mestre de materiais, que aí trata de estoque, trata de outras informações. HR, que é de RH. É, ACM, que é de commodities. VMS, que é de veículos. Tem SD, que é de vendas. Sales de distribution. Tem tem um monte de módulos aqui, tá, pessoal? De cabeça eu não vou lembrar de todos não, mas tem módulos à vontade aí para tudo que é tipo de empresa poder se adaptar e poder usar o SAP, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo alguma coisa. É isso, tá? Deixa eu passar aqui. Aqui, ó, sobre o Eclipse. O Eclipse ele é uma ideia que vocês já devem conhecer e geralmente ele é usada para Java, né? Mas existe um plugin que a SAP disponibiliza que a gente consegue mexer dentro do SAP com o Eclipse. E o bom do Eclipse é o seguinte: é, o SAP, como eu falei para vocês, ele sempre tem uma conexão direta com o servidor, né? Então a conexão com o servidor sempre depende de VPN ou de um túnel ali que seja estabelecido, né, entre a sua
entre o seu computador e o servidor. E como pode acontecer, a gente pode estar lá desenvolvendo e essa conexão ela cair. Sua internet caiu, você pode acabar perdendo o código que está lá dentro ou perdendo algum processo que você estava fazendo, tá? E aí o Eclipse ele vem para resolver alguns desses problemas, porque se o ambiente cair, o Eclipse você consegue continuar desenvolvendo offline. E aí quando você conseguir reconectar, ele puxa as informações do SAP e atualiza com o que você tem ali no seu computador, né? Aí aqui tem a carinha do Eclipse. Uma coisa, pessoal, se vocês puderem aí, ou no computador de vocês, em casa, ou aí no da faculdade, instalem o Eclipse, a gente vai precisar dele só para a gente ver também essa cara aqui. E quando precisar chegar em uma parte específica ali de desenvolvimento de CDS Views, a gente vai utilizar, tá? Então, preciso que vocês instalem já vão adiantando de instalar o Eclipse, tá? Eu vou pular essa parte aqui. Isso aqui está falando basicamente o que eu acabei de falar, de você poder desenvolver offline, e aí ele precisa de uma conexão com o SAP para puxar as informações do programa e também levar as informações para o SAP de volta, tá? E salvar. VS Code. O VS Code, ele já é um pouco diferente. Ele é basicamente uma replicação de uma ferramenta que a gente tem no BTP, que aí já é um ambiente cloud da SAP. E aí tem uma ferramenta lá dentro que é esse BAS aqui, ó, Business Application Studio. Essa ferramenta é onde a gente vai fazer o desenvolvimento de um appzinho Fiori. Ele tem, eu não sei se eu vou conseguir dar, dá para dar zoom aqui, mas não dá para ver muito bem não. Ele tem um projetinho daquele, ó, JavaScript aqui, tem as views que vai ser em XML, e ele tem toda aquela estrutura de um aplicativo, né, de um projetozinho de um app. Deixa eu ver como é que fica melhor. Tá bom, sim. Se vocês puderem também já instalar quem não tiver, ou em casa já, os computadores já foi. Maravilha. Maravilha, Rafael. Aqui, ó. Lá no Eclipse. Não, aqui já é para fazer o download, beleza. Uma coisa que eu preciso que vocês façam, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar esse conteúdo lá no chat e ele vai mostrar aqui como a gente faz para instalar as ferramentas para conseguir logar no SAP, tá? Então ele vai passar esse linkzinho aqui, ó. Se você pegar esse linkzinho aqui, é que agora eu não vou conseguir mostrar, mas vocês vêm aqui em Help ou Windows, se eu não me engano. E aí tem uma forma lá de você instalar um software, né? E aí você joga só o link aqui, ó. Ele já vai trazer essas informações, vocês marcam tudo aqui e dá um next aqui. Vai instalar. Eu preciso que vocês façam isso aí em casa ou aí do computador de vocês. Deixa eu pegar esse link aqui, eu não estou conseguindo pegar o link. Copiar. Não vou conseguir agora. Tá, eu passo para vocês no chat lá. Tem bronca não. É só instalar o plugin que vai dar certo. Vocês estão vendo minha tela? Acho que agora tu parou de compartilhar, mas onde estava? Eita. Boa, pra mim apareceu agora. Agora foi, beleza. Pronto, consegui passar o link aí para vocês. Boa. Vocês estão vendo isso aqui, né? A parte de instalar aqui no Eclipse. Se vocês passarem esse link aqui nessa parte, nesse campinho de Work With, vocês vão ter essas informações. É seguir, next, next.
instalar todas as informações e ele já vai trazer o plugin, tá? Ele vai ter um sistema de para a gente logar igual o SAP normal, tá, pessoal? É, a gente vai adicionar as conexões aqui, ó, SAP Router, tudo igual como a gente faz lá no SAP GUI, só que de uma forma diferente aqui. VS Code também é só para instalar. Isso aqui a gente não precisa. Ah, no VS Code, eu, eu preciso que vocês baixem esse Extension Pack aqui, ó. Dentro SAP FioriTube, se vocês forem aqui nesse quadradozinho aqui e botar SAP FioriTools, já vai aparecer esse packzinho para vocês. Podem instalar tudo que vai vir aqui, porque ele já traz todas as informações do Fiori, tá, pessoal? Então ele já vai trazer tudo que a gente precisa para modelar os serviços, para montar a aplicação. Ele já traz um- opa, ele já traz um modelo pronto da do aplicativo. A gente só faz modificar ele, já vem bem estruturadozinho. A gente só faz desenvolver o que realmente precisa desenvolver, tá, pessoal? Tá. Aqui, beleza. Aqui acabou essa primeira parte. Vamos ver se eu já consigo introduzir o ABAP aqui. É só uma dúvida, a gente já está já batendo 9 horas. Aí na faculdade vocês estão largando realmente às 9 ou dá para estender um pouquinho até 9h30, por exemplo? Qualquer coisa a gente pode deixar para a próxima aula também. Tem problema não. É porque tem uns anos. Ok, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, pra gente não, tem bastante informação para vocês digerirem, isso aí. É, Então vamos fazer o seguinte, hoje a gente fecha aqui às 9 horas, não tem problema. Eu pretendia dar esses mais dois conteúdos aqui, mas como realmente só foi até às 9, então não deu para passar tudo, tá, pessoal? Eu sei que é bastante coisa para digerir, como o Edmar falou, mas eu preciso que vocês é, estudem também em casa, tá, pessoal? Eu vou estar passando para vocês um link, um link aqui. Deixa eu puxar aqui, pessoal. Se vocês me derem, já libero vocês. Se vocês me derem só um minuto, é, eu acredito que esse conteúdo ele tá em inglês também, mas a gente precisa aqui, ó. Se vocês puderem olhar esse conteúdo aqui, eu acho que já durante a semana vai agregar bastante para o aprendizado de vocês aí, o conhecimento de vocês, tá, pessoal? Eu vou passar tanto aqui no chat agora, quanto no chat lá do Discord, tá, pessoal? Esse link é um link é, gratuito. Vocês conseguem ter acesso através ali do Learning da SAP, tá? Ele tem 40 horas. E aí, deixa eu ver, tem mais outro aqui que também. Esse aqui é mais curto e eu acho que faz mais sentido para vocês pegarem agora. Hum, não, cadê? Prática. ABAP Environment, BTP. Não, é esse mesmo que eu passei para vocês. É isso mesmo. Aqui vai ter bastante informação, tá? De ABAP, de SAP, o que vocês precisam aí para iniciar, tá? Tem bastante informação. Agora eu preciso que realmente vocês entrem ali no link, se cadastrem. Não é tão difícil, é só fazer uma conta ali pelo SAP, bota o e-mail de vocês, faz a confirmação do e-mail e vocês conseguem ter acesso a esse ambiente ali de aprendizado, tá, pessoal? É, Eu acho que é isso por hoje.
Na próxima aula, então, a gente continua essas outras informações. Só peço que fiquem atentos aí também à questão do horário, porque é isso que eu vou ver com o Alisson agora e o pessoal, ver com o pessoal da faculdade também, que horário a gente pode fazer para a gente poder dar as 2 horas e não só 1 hora de aula, tá, pessoal? Não sei o que que vocês acharam aí, mas estou à disposição para ajudar todos. Vou deixar algumas informações de contato minha lá no grupo, caso vocês tenham dúvidas, curiosidade, qualquer coisa que vocês precisarem, onde tiver o meu alcance, eu posso ajudar vocês, tá? E é isso. Boa noite, pessoal. Alisson, você pode ficar aqui na sala ainda? Claro, posso sim. Tá, tá me ouvindo? Perfeito. Tô ouvindo sim. Ah, beleza. Perfeito. Então é isso, pessoal. Boa noite. Até a Boa próxima noite, aula. gente. Vou parar a gravação aqui. Parar a Beleza. gravação. Pronto. Pronto.